Uma das coisas que mais nos impedem de viver uma vida de qualidade e de termos nossa saúde mental em dia é a insegurança. Desde coisas simples como falar em público durante a apresentação de um trabalho, ou até mesmo dar uma ideia em uma reunião com a sua equipe, postar uma foto sua que você gostou muito, comprar uma roupa que você achou muito estilosa e diferente. Tudo isso pode se tornar um fardo quando você convive diariamente com a insegurança. Por causa disso, muitas vezes, nós tentamos vasculhar a nossa própria mente, pois nos perguntamos: de onde vem essa insegurança? E é sobre isso que eu quero conversar com você hoje. Não para resolvermos o problema de vez, pois essa é uma questão muito grande e que precisa de tempo para ser compreendida e aos poucos resolvida. Porém, eu espero que hoje seja o início de uma jornada de autodescoberta e que você consiga se entender melhor a partir daqui. Eu sou Edivaldo Oliveira. Você já conhece o nosso outro canal, Minuto com Deus. Então se inscreva aqui no Minuto Reflexão também, pois todos os dias nós postamos reflexões para te ajudar a se entender melhor e a ter mais saúde mental e qualidade de vida. São vários fatores que podem causar a insegurança que você sente hoje. E dependendo do nível de insegurança que você sente, eu já quero começar dizendo para você procurar uma terapia, onde você possa vasculhar a fundo os motivos de tamanha insegurança. Mas normalmente, um dos principais motivos de insegurança é a comparação. Por causa de todo o acesso que nós temos a todo tipo de conteúdo e a todo tipo de pessoa, bem na palma da nossa mão, através do celular, estamos enfrentando um fenômeno que eu chamo de frustração do lifestyle, que nada mais é do que a tristeza que sentimos quando comparamos o nosso estilo de vida com o dos outros, através das redes sociais. Olhando nos Instagrams das pessoas, e eu nem digo somente de pessoas famosas, eu falo de todos aqueles que te cercam, todo mundo parece estar se divertindo, todos parecem estar felizes, tendo dias produtivos, e a maioria das pessoas parecem saber exatamente o que estão fazendo com as suas vidas, sendo que isso, obviamente, não é verdade. Ninguém posta uma crise de ansiedade, ninguém postaria a sua pior foto e apontaria cada defeito que existe no seu rosto ou no seu corpo. Ninguém posta sobre seus defeitos de caráter e sobre o quão difícil é a convivência com ela. Ou seja, ninguém posta o seu pior. Todos postamos, todos queremos evidenciar o nosso melhor. Mas isso não significa que a nossa vida é feita somente daquilo que existe de bom. Muitas vezes sentimos insegurança em relação à nossa própria realidade, à nossa aparência e à nossa condição financeira, por pensarmos que todo mundo está bem em relação a isso tudo, menos a gente. Mas esse tipo de pensamento é causado pelo excesso do virtual e a abstinência do real, pois você começa a achar que a realidade é aquilo que você vê na tela do seu celular e não o que está ao seu redor de fato. Perceba se você tem vivido com os olhos somente na tela do seu celular, pois isso prejudica a sua noção de realidade do mundo e a sua noção da sua própria realidade também. Outro fator que tem contribuído para a sua insegurança, além da comparação, é a forma como você pensa a respeito dos outros. Isso pode não fazer tanto sentido,
Mas me deixa eu explicar para você. Hoje em dia, de uma forma ou de outra, estamos nos acostumando a falar da vida dos outros e começamos a tratar a fofoca como algo rotineiro, tanto que as pessoas se juntam para fofocar da vida dos outros. E isso se torna praticamente um evento de amigos. Páginas de fofoca nas redes sociais nunca estiveram tão em alta. Só que a fofoca traz uma outra coisa consigo, que é a sentença, o julgamento. Não basta contarmos ou ouvirmos uma fofoca. Temos que formar uma opinião a respeito dessa fofoca. E temos que dar a nossa sentença. E é aqui que começa o problema. Pois vamos fazendo isso com frequência e vamos fazendo cada vez mais, até que isso se torne o nosso estilo de vida. E começamos a pensar que todos à nossa volta estão fazendo o mesmo. Se estamos falando mal de alguém com um grupo de pessoas, ao nos afastarmos desse grupo, nós vamos ficar aflitos com a ideia de que eles podem estar falando mal de nós na nossa ausência. O hábito de falar mal da vida dos outros aumenta a nossa insegurança, pois isso cria a mentalidade em nós de que, da mesma forma que julgamos as atitudes, o jeito, as roupas, a fala e a vida em geral dos outros, as pessoas fazem o mesmo tipo de julgamento com a gente. Se você parar de falar tanto dos outros, isso te dará garantia de que nunca mais falem mal de você? Não, obviamente. Porém, você não pensará tanto sobre isso e não se preocupará tanto a respeito do que pensam sobre você, pois vai gastar menos energia para julgar os outros e vai gastar mais energia para enxergar os seus pontos positivos e com isso trabalhar a sua autoestima. Uma coisa que atrapalha a sua autoestima e te causa muita insegurança é dar muito crédito à opinião de algumas pessoas. A verdade é que não existe possibilidade de não ligarmos para nenhuma opinião a nosso respeito. E não tem como vivermos completamente alheios ao que todos pensam sobre nós, pois sempre nos preocupamos com o que as pessoas que amamos pensam de nós, seja a nossa família ou aqueles amigos muito íntimos. Mas não podemos viver uma vida totalmente dependente da opinião de ninguém, nem mesmo dessas pessoas, pois no fim do dia, você é o protagonista da sua vida. Você é quem arca com as consequências do que você fez ou do que você deixou de fazer. A opinião das pessoas pode importar para você, mas até certo ponto, pois se a opinião dos outros te paralisa, te diminui ou te faz ficar completamente inseguro, você precisa rever a importância que você tem dado para certas opiniões. E às vezes tem que rever até mesmo a importância que você está dando para algumas pessoas. Você precisa se conhecer, precisa se entender e ter um bom relacionamento com a sua consciência, para que ninguém aponte o dedo para você e te diga o que você deve ou não fazer. Opiniões são válidas, mas críticas sem fundamento, que apenas têm o intuito de te deixarem mal, esse tipo de opinião, se é que podemos chamar assim, não são válidas e não são bem-vindas. Filtre melhor o que você tem deixado ocupar espaço em sua mente, para não sofrer tanto com a insegurança. Não existe uma fórmula mágica para resolver problemas como esse, mas por isso nós continuamos a buscar respostas e a vasculhar nossa própria mente, procurando aquilo que nos atrapalha e aquilo que nos causa insegurança. Lembre-se, você é um trabalho em progresso e você está no seu caminho de autoconhecimento e aperfeiçoamento. Então não desista
e continue tentando evoluir mais a cada dia. Tem dias que eu olho para algumas pessoas e vejo como elas são pacíficas. E fico imaginando o quanto eu gostaria de ser assim, menos impulsivo, menos explosivo, menos apressado. Existem algumas coisas que nós podemos fazer para que a paz que nós conseguimos adquirir permaneça na nossa vida e dure mais tempo, ou pelo menos dure mais horas ao longo do nosso dia. Uma das coisas principais que precisamos entender, se a gente quiser manter a paz na nossa vida, é que ninguém está tentando tirá-la de você intencionalmente. Você já acordou em um dia e simplesmente não conseguiu se sentir bem? Porém, nada aconteceu de fato para isso, nem no dia e nem mesmo no dia anterior. É só um dia atípico, onde você não está se sentindo tão bem. Você já teve um dia assim, certo? Então, se você consegue aceitar o fato de que alguns dias simplesmente são ruins, você precisa aceitar que algumas pessoas agem de uma determinada forma ou dizem determinadas coisas, porém não de uma maneira intencional, para te desestabilizar. Nem tudo é pessoal e definitivamente nem tudo é sobre você. É comum pensar assim, pois nós vivemos dentro da nossa cabeça o tempo todo. Então, pensamos que estamos em um filme e que nesse filme nós somos os protagonistas. Mas às vezes, essa pessoa que te irritou tanto, que tirou a sua paz, talvez ela só tenha acordado em um dia ruim, por exemplo, e só esteja se sentindo estressada, mas sem saber o real motivo disso. E pode ter acabado despejando isso em você. É claro que nada justifica uma ação desse tipo. Nada justifica alguém ser maldoso com a gente do nada. Porém, você tem que entender que nem sempre a intenção da pessoa era irritar você a princípio. E se talvez ela tivesse cruzado o caminho de outra pessoa, seria essa outra pessoa que estaria irritada ao invés de você. Não existe uma grande conspiração contra você, cujo único objetivo é te tirar do sério. E quando você entende isso, você está um passo mais próximo de conseguir manter a paz na sua vida. Outra coisa que eu aprendi com o passar do tempo e que eu venho tentando praticar na minha vida é o hábito de não me levar tão a sério. Quantas vezes nós estávamos em uma conversa casual sobre qualquer assunto e de repente surgiu em nossa mente alguma coisa para falarmos sobre aquele assunto. E aí começamos a falar e alguém veio e interrompeu a nossa fala. E então, quando tivemos a oportunidade de falarmos de novo, nós simplesmente não conseguimos mais nos lembrar do que queríamos falar. E isso faz com que o nosso coração acelere, faz com que a nossa narina se dilate e o nosso maxilar fique todo travado. Nada nos tira mais do sério do que nos sentirmos menos importantes do que os outros. E é esse tipo de sensação que é gerada em nós quando coisas assim acontecem. Ficamos com a ideia de que ninguém considera importante ou interessante o que nós temos a dizer. Porém, tudo isso, todo esse desconforto e essa sensação de inferioridade podem ser evitados com o simples hábito de não se levar tão a sério assim. Veja bem, você não deixa de ser interessante ou menos inteligente pelo fato de que alguém te interrompeu em um assunto aleatório. Novamente, se você não estivesse tão focado em si mesmo, você poderia perceber que aquela situação nem é sobre você. E o que está em jogo ali não é a sua capacidade de manter uma conversa em um nível interessante. Às vezes, nesse caso, por exemplo, quem tem um sério problema é a pessoa que te interrompeu,
pois ela não consegue ouvir os outros. E ela precisa rever essa atitude de começar a falar em cima da fala de outras pessoas. Por isso é importante sermos capazes de sair da nossa própria cabeça um pouco e enxergarmos a situação sob uma nova ótica, de um novo ponto de vista. Outra coisa que vai ajudar a manter a paz dentro de você é o ato de se permitir errar e se perdoar por ter errado. Eu não estou falando para você errar de propósito, mas é necessário que você entenda que você vai errar de vez em quando. Você vai dizer algumas palavras que não gostaria de ter dito. Você vai trazer à tona algumas questões delicadas no meio de uma discussão, num impulso defensivo. Você vai apontar no outro o que ele tem de pior, bem no momento que essa pessoa vier te cobrar alguma mudança. Enfim, você vai cometer diversos erros desse tipo. Porém, é simples. Um tropeço não define toda uma caminhada. Você não é perfeito. De fato, ninguém é perfeito. Se você quer manter a paz em sua mente, você precisa aprender a não se culpar tanto por todos os seus erros. Reflita sobre eles, veja o que pode ser feito em relação a eles. Se for necessário, tenha humildade e peça perdão para alguém que você tenha magoado e siga em frente. Não deixe que os erros dos outros te impeçam de viver. E da mesma maneira, não deixe que os seus erros te impeçam de viver também. Para manter a paz em sua vida, você precisa entender também que essa paz que você tanto busca não pode servir apenas para você, somente para o seu próprio benefício. Ela tem que ajudar e ser benéfica para aqueles que estão à sua volta também. E essa é outra maneira de nós a mantermos. Quando entendemos que a paz que nós temos buscado, que nós temos tentado manter, é com um propósito muito maior do que nós. A primeira dica que eu tenho para você é o seguinte: entenda as limitações do outro, mas entenda também o seu limite. Quando convivemos muito com alguém, acabamos descobrindo tudo que uma pessoa tem de melhor. Descobrimos coisas inusitadas e divertidas, mas claro, também conseguimos descobrir todos os defeitos e falhas dessa pessoa. O fato de conhecermos alguém não significa que temos o direito de usar aquilo que sabemos, que vai irritar, que vai atingir e que vai provocar uma reação contra a pessoa. Na verdade, deveria ser o contrário. Deveríamos evitar brigas e evitar as coisas que sabemos que vão causar uma discussão. Mas às vezes nós até usamos o limite da outra pessoa contra ela mesma, não é verdade? Mas isso só cria uma bola de neve, pois as pessoas que convivem com a gente também conhecem o nosso ponto fraco e usam ele contra nós. Reconheça seus limites, reconheça até onde você consegue ir, até onde vai a sua tolerância para algumas coisas, mas também faça um esforço para conseguir entender os limites das pessoas com as quais você convive e não use isso contra elas. Mesmo que elas façam isso com você, não revide, pois isso só piora tudo. A minha segunda dica para você que busca ter mais paciência no seu dia a dia é: se afaste por um tempo de algumas situações e de algumas pessoas. Veja tudo isso a uma certa distância e depois se reaproxime quando estiver se sentindo pronto. Às vezes, no meio de uma discussão, ao invés de elaborar uma resposta mais nervosa e mais fria do que aquilo que você acabou de ouvir da outra pessoa, o melhor a fazer
é se calar, respirar fundo, sair dali, seja para outro cômodo, seja para fora de casa, ou se estiver no ambiente de trabalho, entre no banheiro, enfim, arrume um motivo para escapar um pouco daquele momento, daquele ambiente. E depois volte, não para a briga ou para a discussão que vocês estavam tendo, mas volte para aquele contexto de cabeça mais fria, com a mente mais lúcida, e dê uma resposta branda, ou simplesmente não dê resposta alguma. Ao se afastar de uma pessoa ou de uma situação que está provocando em nós uma reação de raiva, nós podemos enxergar que talvez aquilo nem tenha a ver com a gente, que aquilo não é por nossa causa. E talvez podemos até ajudar a pessoa a sair daquela posição de ataque. E minha terceira e última dica para você é: agora que você já reconheceu os seus limites e reconheceu os limites da outra pessoa, veja se há a necessidade de estabelecer novos limites. E se houver, os estabeleça. Não há problema algum em você estabelecer novos limites, em dizer basta para algumas situações e não permitir mais que algumas pessoas te afetem tanto quanto tem te afetado. Ninguém deve ter você na palma da mão, mas é você quem deve ter o controle de si mesmo. Se você se deixar levar por todas as pessoas que cruzam o seu caminho e depender da forma como elas reagem a você, da forma como elas falam e se comportam, você sempre estará entregando o seu controle emocional nas mãos dos outros. É você que deve controlar as suas emoções. Ou, pelo menos, elas têm que partir de você, na maioria das vezes. Na maior parte do tempo, estamos apenas reagindo a tudo que fazem e dizem para nós. Mas às vezes precisamos agir e não só reagir. E precisamos estabelecer limites, colocar alguns pingos nos is. Mas isso sem perder a razão e sem estar tomado pela raiva e pelo calor do momento. Existe uma maneira de esfriar a cabeça e dar respostas mais serenas, mas isso depende do quanto de controle de suas próprias emoções você terá. Essas foram as minhas 3 dicas para que você tenha mais paciência. Até o nosso próximo Minuto Reflexão.